A gente fala agora da CPMI, que investiga o roubo de aposentados e pensionistas e decide que ministros e ex-ministros não serão mais convocados e sim convidados a seguir até a CPMI para falar. Com isso, eles deixam de ser obrigados a comparecer à comissão do Congresso. Eles podem ir se eles quiserem. Ontem, deputados e senadores aprovaram mais de 170 requerimentos, ouviram o advogado Nelson Williams, suspeito de movimentar bilhões de reais em transações suspeitas. Ele compareceu à CPMI com habeas corpus que o assegurava não responder às perguntas. Ele tinha o direito de não responder às perguntas. Ele também se recusou a assinar um termo de dizer somente a verdade. Vou ficar em silêncio. Eu vou permanecer em silêncio e eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. Tá bom. Na semana passada, o advogado foi alvo de mandados de busca e apreensão em mais uma fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal. Os agentes encontraram carros de luxo, obras de arte e dinheiro em espécie na casa dele em São Paulo. Na CPMI, Nelson Williams negou envolvimento no esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. Ele disse que conhece o empresário Maurício Camisotti, mas não Antônio Carlos Camilo Antunes. Que seria quem? O careca do INSS. Os dois são figuras centrais no escândalo. Eu não conheço o careca do INSS. Minha relação com Maurício Camisotti. Esse eu conheço. Conheço desde 2015. Minha relação com Maurício. 2. Inicia profissional e passou para amizade. Eu quero saber o seguinte, ele falou que não conhece o careca do INSS, mas ele conhece o Antônio Carlos Camilo Antunes? Porque ele não quer ser chamado de careca do INSS. Eu não conheço o careca do INSS. Talvez ele conheça o Antônio Carlos Camilo Antunes. É uma frase para ficar nos anais, né? Cara, meu Deus. Como é que a gente leva a sério, né? Um país desse, uma investigação dessa. Agora, a gente quer saber quem é que conhece o careca do INSS no Congresso Nacional? Quem foi que recebeu o careca do INSS no Congresso, nos seus gabinetes? Lá tem muita gente que é do careca que eles gostam mais. Então. Queremos saber também. É o que a gente quer saber. Existe esse pedido. Já foi aprovado, não foi? Aí o careca ameaçou ir falar no Congresso Nacional e de repente, opa, não vou mais. Mas existe, né? Como é que ele está negociando essa ida ou não? E cadê, ó? A gente tem... a gente tinha aqui no texto mais cedo, é que acho que mudou, né, Pablito? Falando sobre a esposa e o filho dele. Pode ser que na semana que vem eles sejam convidados a comparecer, nem mais convocados, né? Na semana que vem. Na semana que vem pode ouvir a esposa e o filho. Isso, a comparecer. Pode ser que ouça, mas ainda assim a gente não tem a confirmação. E pergunta aqui, Desculpa, vamos concluir primeiro. Em seguida aqui, ó. Milton Salvador de Almeida Júnior também prestou depoimento, né, na comissão. Ele é apontado como um dos sócios do careca do INSS em empresas utilizadas como intermediárias pelas entidades e associações. Ele negou a acusação, destacou que apenas prestou serviço como consultor por 14 meses e disse que 140 milhões de reais em 14 meses, tá? São o quê? São 10 milhões por mês, né? Foram movimentados nesse período. Eu não sei o que houve durante o processo do inquérito policial, eu consto lá como sócio do careca do INSS. Não sou, nunca fui e jamais serei. Eu sou um prestador de serviço que o conheci numa seleção em fevereiro de 2024. Ele contratou a minha empresa para prestar serviço para a empresa dele, de consultoria administrativa e financeira. Quanto é que o senhor estima que teve de fluxo financeiro? Algo muito próximo aí a uma média de 10 milhões. De 10 milhões por mês? Mês. Poderia falar em 140 milhões? Poderia. Até mais do que isso. Até mais do que 10 milhões por mês em consultoria. Enfim. Agora, um cara tão bem relacionado, de repente, não conhece ninguém, né? Ninguém sabe quem é o careca. Aliás, todo mundo se refere a ele desse jeito, que é uma maneira de ridicularizar a pessoa, né? E é uma maneira também de transformar o cara, vamos falar aqui, né? No grande vilão do país. Quem sabe o Brasil não considera o careca do INSS uma espécie de coringa do Brasil? Ele é o responsável por tudo de ruim que aconteceu no INSS e esquecem que eu existo.
É bom que a gente não deixe esse cara se transformar num personagem tão folclórico a ponto de virar um bode expiatório. Porque não foi só o careca do INSS que roubou tantos aposentados e pensionistas. Tem muito mais gente envolvida. Né? É fácil esse cara virar a geni da vez. Com todo mundo jogando pedra, incluindo aqueles que também se locupletaram. Daí a importância de a gente saber em que gabinetes ele esteve. Exatamente. Pra gente saber quais políticos estariam envolvidos diretamente com ele. Porque Qual foi o braço político desse golpe? As pessoas que estão sendo ouvidas são pessoas que tinham contato com ele, que tinham, e a gente sabia, ligação com ele. Esse cara que prestou consultoria aqui trabalhou com ele. Por isso ele está sendo ouvido. Exato, mas eu acho que a fundamental questão aqui é a gente saber quem são os políticos diretamente ligados, que receberam o cara nos seus gabinetes, o ministro Carlos Lupe, né? Qual é exatamente a relação? Já teve encontros, não teve encontros? Não sabia de nada, soube depois, mas quando soube também não fez nada, né? Não alertou, os descontos continuaram acontecendo ilegalmente, mesmo com conhecimento do ministro. Isso é muito esquisito ainda, né? Então é verdade, a gente não pode só centrar fogo no careca do INSS, não. A partir dele é que a gente pode descobrir muito mais, né? Agora que virou um personagem, virou, né? Virou, claro. Como diz o meu amigo Fábio Chiorino aqui, já tá garantida a fantasia do Bloco de Carnaval de 2026. Então, o que vai ter de careca do INSS... fazendo aquela brincadeirinha safada, né? Já temos. Já temos. Bom, durante o intervalo, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, reagiu contra o habeas corpus que desobrigou o comparecimento do empresário Maurício Camizotti e do careca do INSS na comissão. E estamos entrando com um pedido ao ministro André Mendonça de que ele faça uma reavaliação da decisão que permitiu aos dois principais não comparecerem ou comparecerem voluntariamente. Porque nós estamos deixando de lado temporariamente um mandado de segurança. Porque o gesto do ministro, ao negar o habeas corpus para mais 6 pessoas, ao nosso entender, é um passo importante em respeitar o nosso trabalho e no equilíbrio entre os poderes. Para o relator da CPMI, Alfredo Gaspar, dificilmente não há políticos envolvidos nesse esquema. O deputado afirmou ainda que os responsáveis serão punidos. Eu custo a crer que todo esse esquema de roubo a aposentado e pensionista, com um vínculo muito forte no poder brasileiro estatal, como a autarquia INSS, não tenha o dedo de membros da classe política. Mas nós vamos concretizar isso com o andar das investigações. O que eu posso garantir é que ninguém será poupado, porque nós iremos trabalhar em cima de dados. O afastamento do sigilo bancário, fiscal, irá apontar para onde foi esse dinheiro desviado. CPMI volta a se reunir, como a gente falou, né, na semana que vem. Pode ouvir a esposa e o filho do careca do INSS. Os dois são apontados como sócios do lobista. Bem, entre os que podem ser convocados está ainda o filho do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Por quê? Porque o Henrique Lewandowski é acusado de conflito de interesse por atuar a favor de uma das entidades investigadas e também buscar uma aproximação e colaboração mútua do Centro de Estudos dos Benefícios de Aposentados e Pensionistas, o CEBAP, com o INSS. Em nota, o advogado diz que deixou de atuar para a associação após a operação da Polícia Federal.